Olá pessoal, já vos trouxe num vídeo anterior, pura e simplesmente, os meus inversores. Como vocês podem ver, este é o meu inversor para o carro, que eu utilizo no meu carro, e ele pura e simplesmente funciona até aos 500 watts. Tendo em conta que o sinal dele é modificado, ou seja, o sinal senodial é modificado, eu não o esforço até aos 500 watts. Hoje em dia tenho falado muito em watts e watts-hora. Ou seja, sejam os watts-hora que o meu painel solar produz, neste caso os 100 watts-hora que já vos mostrei, quer seja o número de watts-hora que eu consigo armazenar dentro das minhas baterias, ou o número de watts que cada utensílio que eu ligo aos meus inversores ou às minhas pilhas consomem. Todo esse cálculo consegue ser feito de uma forma bastante simples. Esta bateria, como vocês podem ver, ela é uma bateria 3S, ou seja, uma bateria de 12 volts. Tendo em conta que cada uma destas pilhas tem cerca de 2 Ah, se nós multiplicarmos 2 amperes por 12, vai-me dar 24 watts-hora. Ou seja, esta bateria tem a capacidade de cerca de 24 watts-hora. Tendo em conta que cada pilha tem 1.8 e não 2, estaremos mais perto dos 18, 19 watts-hora. O que significa que se eu for tentar ligar esta lâmpada, como vocês podem ver, ela é da Osram e é uma lâmpada de 60 watts. Esta lâmpada pura e simplesmente consome mais watts do que esta bateria consegue armazenar. Tendo isso em conta, se eu ligar ao meu inversor, como vocês podem ver, eu consigo ligar esta lâmpada. Mas pura e simplesmente, vou-vos mostrar, eu vou ligar então. Como vocês podem ver, a lâmpada liga, mas a sua incandescência não é muito grande, tendo em conta que ela gasta 60 watts e a minha bateria não os produz. Tendo isso em conta, como vocês podem ver, a luz vermelha acende. Isso significa o quê? Que esta lâmpada necessita mais do que os 24 watts-hora que a minha bateria consegue produzir. Também o que pode acontecer é um sobreaquecimento da fiação. Neste caso aqui, como vocês podem ver, estes fios são muito pequenos e o meu inversor irá puxar um número de watts superior ao que a fiação da minha caixa de suporte consegue suportar. Mas isto para vos mostrar o quê? Que eu, tendo uma capacidade inferior àquilo que eu necessito para energizar, ou seja, neste caso esta pilha, esta lâmpada incandescente, peço desculpa, esta lâmpada incandescente de 60 watts, eu não consigo debitar desta bateria, que apenas tem 18 ou 19, essa quantidade de watts. Ou seja, com uma bateria destas, uma bateria 3S, ou seja, de 12 volts, eu não consigo alimentar esta lâmpada por muito tempo. Como vos mostrei na casa do Alentejo, pura e simplesmente eu tenho uma bateria de 18 Ah. Esses 18 Ah dão-me 216 watts e pelos cálculos que eu fiz, estes 216 watts dão uma iluminação de cerca de 3 horas com uma lâmpada destas. Aquilo que eu vos queria mostrar aqui é pura e simplesmente que nós conseguimos alimentar com o nosso inversor, mas vamos perder em calor muita energia, mas nós conseguimos alimentar uma lâmpada a 220 volts. Mas é importante para mim salientar o seguinte, que se nós formos buscar a energia diretamente à nossa bateria, sem passar pelo inversor, vou tentar ligar isto aqui sem criar um curto. Como podem ver, já temos iluminação ali do outro lado. Neste caso aqui, eu tenho uma lâmpada de 5 watts, que me dá uma iluminação muito superior, sendo alimentada por esta bateria. Tendo em conta que esta lâmpada de campismo ou de carro, como vocês lhe quiserem chamar, ela consegue pura e simplesmente ser alimentada pelos cerca de 20 watts-hora desta bateria. Se ela consome 5 watts,
nós temos que dividir os 20 pelos 5. Ao dividirmos 20 por 5, temos cerca de 4 horas de iluminação diretamente desta bateria. Tendo em conta que aquela lâmpada de 60 watts que eu vos estava a mostrar, ela não iria ter iluminação quase nenhuma, porque ela necessita só para ligar de 60 watts, como eu vos disse há pouco. Isso significa então que é importante para nós mudarmos as lâmpadas incandescentes e até mesmo aquelas de baixo consumo, que consomem entre os 15 e os 20 watts, por esta iluminação LED. Esta solução que eu vos trago aqui é uma solução muito boa, porque nós podemos ligar isto diretamente à bateria do nosso carro e pura e simplesmente, ligando à bateria do nosso carro, nós temos este fio, que é bastante comprido, como vocês podem ver, e que poderemos, no caso de uma avaria elétrica no nosso carro, ou num outro tipo de avaria no carro, ter iluminação através da bateria 12 volts do carro diretamente. Esta solução em casa também é útil, em caso de quebra da energia elétrica, e nós poderemos utilizar por simplesmente 3 pilhas, como eu estou a fazer agora aqui, para acender esta luz durante bastante tempo, como vos estava a dizer. Esta solução é bastante boa, como as fitas LED, que também já vos falei, e nós devemos por simplesmente mudar toda a nossa iluminação em casa para os LEDs. É um conselho que vos dou, tendo em conta que iremos reduzir a nossa pegada de carbono, ou seja, de carvão, ou seja, todo o carvão que nós queimamos para produzir energia para as nossas casas. Iremos então também não queimar combustíveis fósseis como o carvão e outros, e por isso simplesmente podemos armazenar essa energia nas nossas pilhas 18650 com os painéis solares, como já vos falei também. É importante na concepção de uma bateria nós termos em consideração o número de watts-hora que nós vamos consumir. Para isso eu já vos mostrei esta outra solução, o meu wattmeter, que eu posso por isso simplesmente saber quantos watts cada utensílio de minha casa que funciona a 220, cada utensílio gasta, e saber então o número de watts-hora que eu ainda irei necessitar para ter um dia completo com iluminação ou com qualquer coisa que eu ligue, seja ao meu inversor ou por isso simplesmente à rede. Mas tendo isso em conta, aquilo que eu vos queria dizer hoje é basicamente que nós, ao multiplicarmos o número de volts pelo número de amperes-hora, vamos ter os watts-hora. E essa é a medida de energia que nos interessa saber nos nossos sistemas, sejam eles off the grid ou grid tied. E é importante para nós então descobrirmos quantos watts nós consumimos, ou quantos iremos consumir, retirando aqueles que não necessitemos se a nossa bateria não tiver capacidade suficiente para armazenar a quantidade de watts-hora que nós necessitemos. Mas tendo em conta que o meu painel solar no Alentejo ele produz 100 watts, ou seja, numa hora ele produziu 100 watts-hora, ou seja, essa unidade de energia, se eu aqui consigo por isso simplesmente acumular 10 amperes, eu vou ter 10 vezes 12, 120 watts-hora. 120 watts-hora significa que uma produção de uma hora no meu painel solar vai carregar esta bateria. O que significa então que eu tenho que ir incrementando mais pilhas de forma a pura e simplesmente conseguir colmatar a energia, ou seja, conseguir acumular a energia que eu consigo produzir. Com o meu painel de 100 watts-hora, eu aqui tenho 120, 120, 240 nesta outra e na outra 360. Ou seja, eu aqui nesta bateria, se todas as pilhas tiverem 2 amperes-hora, eu terei 360 watts-hora. Porquê? Porque 2 amperes dá 10 amperes-hora, 10 amperes-hora vezes os 12, como já vos disse, dá 120 watts-hora, 120 watts mais 120, 240, mais 120, 360. Eu consigo nestes 3 packs, ou seja, nestas 3 baterias, se eu as juntar assim vai ficar só um pack, e neste pack eu consigo por isso simplesmente acumular a energia produzida pelo meu painel solar praticamente durante um dia. Ou seja, se eu acumular mais baterias, por isso simplesmente em paralelo
e em série mantendo os 12 volts, eu irei poder acumular a energia de 2 dias de produção. Isso significa então que eu terei que ter em conta que aquilo que eu acumulei será gasto no máximo entre 30% a 50%, de forma a minha bateria não baixar dos valores e nos níveis expectáveis para estas pilhas. Neste caso, o valor individual são 3 volts. Isto é bastante importante para vocês saberem, porque tendo em conta que nós vamos querer acumular um maior número de watts-hora em energia, pura e simplesmente temos que ter uma bateria suficientemente grande para acumular essa produção e pura e simplesmente termos 30% a 50% dessa energia sempre na nossa bateria, de forma a manter a nossa bateria pura e simplesmente viva, ou seja, não a deixar baixar dos 3 volts individuais em cada pilha. Isto significa então que a nossa bateria vai ter que ser grande para um painel de 100 watts, maior ainda para 2 painéis de 100 watts, maior ainda para 3, 4 e por aí fora. Quanto maior for o número de painéis que nós tenhamos e que produzam 100 watts cada um, nós vamos conseguir em média 300 a 400 watts-hora por dia de energia para acumular. Tendo isso em conta, temos que ir juntando muitas pilhas, como já vos falei, de forma a mantê-las em paralelo, ou seja, eu vou tentar colocar aquelas 100 que eu vos disse em paralelo e vou ter cerca de 300 pilhas neste pack 3S, que me irá alimentar então a minha casa e armazenar a energia produzida pelo meu painel de 100 watts-hora. Serão esses então os próximos vídeos que eu vos vou apresentar, a construção dessa mesma bateria, mas é importante para mim explicar-vos como calcular o número de watts-hora, seja em termos de painéis ou em termos de bateria. Na bateria é relativamente simples, como vos disse, multiplicar os amperes-hora pela voltagem da mesma bateria. Espero que tenham gostado do vídeo então. Se gostaram, coloquem gosto. Se não gostaram, coloquem que não gosto. Subscrevam o canal para mais vídeos. Beijinhos e abraços. Até à próxima.